Acredito que já está gravando, Marquinhos. Isso aí. Bem, a gente está nessa jornada falando a respeito das influências espirituais, né? Mais especificamente discutindo esse assunto, né? Hoje a gente finaliza, vai ser a terceira parte dessas influências. Então eu vou clicar ali, vai tocar a introdução da aula e aí a gente continua, ok? Deixa só eu fazer isso aqui. Reduzindo aqui a minha imagem. Vamos lá. Começando então, mostrar as influências. A gente já vem comentando que o inimigo das nossas almas, ele não quer necessariamente as coisas materiais que nós temos. Para ele não tem valor nenhum. A gente ficava imaginando assim, né? Ele vai pegar a sua casa para fazer o que com ela? Nada, né? Ou se ele vai atacar seu carro, essas coisas todas, para o inimigo não tem valor. Então, se para ele não tem valor, então a pergunta que fica é qual que é o objetivo? Vou até abrir esse quadrinho aqui, vamos pensar um pouquinho. Qual que é o objetivo do inimigo? Por que ele nos ataca? Por que ele se levanta contra a nossa vida? Tem que ter um motivo. Tá? E o motivo não é material. Não tem a ver com as coisas que a gente conquistou nessa vida. Porque as coisas dessa vida, elas são transitórias. A gente não leva para lugar nenhum. A gente parte e fica para trás. Mas o objetivo dele é nos afastar de Deus. Quanto mais distante de Deus, melhor. Esse é o objetivo. E as coisas desta vida são só ferramentas, vamos dizer assim, que ele usa para tentar alcançar o seu objetivo, que é te afastar da presença de Deus. Então, se a minha vulnerabilidade, lembra que eu falei bastante dessa questão, né? Está nas coisas materiais, e tem gente que tem vulnerabilidade, então, né, se a pessoa perder qualquer coisa material, para ela é a tristeza da vida. Então, se a minha vulnerabilidade está nas coisas materiais, aí é um prato cheio para ele tentar atacar ali, né? Por isso que o grande trunfo do inimigo é tentar descobrir qual que é a sua vulnerabilidade, aonde está o seu ponto fraco. Então, se o meu ponto fraco tá, de repente, eu tenho medo de ficar doente. Ai, meu Deus, se eu pegar uma doença grave, eu vou ficar deprimido, debilitado, e aí me enfraqueço na fé, não tenho mais vontade de servir a Deus. Se essa for a minha vulnerabilidade, é ali que ele vai tentar. É ali que ele vai tentar achar um espaço. Então, nós não podemos revelar quais são essas vulnerabilidades. Nós temos que ser prudentes. Tá? Então, quando Jesus fala de ser prudente, né, é tomar cuidados que são espirituais. O único que tem que saber das nossas fraquezas, daquilo que pode nos afastar de Deus, que pode nos levar para o pecado, é Deus. Né? Porque ele conhece o nosso coração, então ele já sabe. Né? E o inimigo vai tentar de todas as formas. Primeiro, descobrir. E se ele perceber que ali é uma brecha, né, Paulinho? Né, ele não é, digamos assim, ele joga sujo. Né? Pense naquele jogador, aquele jogador que toma o passe, toma o drible, né? Aí vai Marquinho. Né? E vai bem nas canelas do outro, né? Já jogou com gente assim? Né? O inimigo ele é sujo.
Ele não vai deixar passar. Então, é por isso que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos, porque a gente dá brecha. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. E aí, a pergunta que pode ficar é como que a influência opera, né? Imagina, né? Pensa um pouquinho, né? Como que a influência opera nas nossas vidas, né? Ela não chega do nada, assim. Ah, hoje é o dia, né? Não. Ela sempre vem, a influência maligna, demoníaca, ela sempre vem de forma sutil. Sempre. Sempre. Porque o inimigo, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele não sabe o futuro, ele não sabe o futuro, mas ele não tem esse desespero de que eu tenho que fazer hoje porque amanhã eu não sei. Ele não conta o tempo dessa forma. Tá? Só que além de ele não contar o tempo dessa forma, ele tem os seus auxiliares, né? E não são poucos. Então ele não precisa estar em tudo. Tem lá uma legião de principados e potestades, né, fazendo também esse serviço. Então, essa influência, ela começa sempre de uma forma sutil. Sempre. Né? Às vezes é um sentimento, às vezes é um pensamento. Para uns pode ser uma atitude que, não tem problema. Né? Mas se a influência começa pelos novo sentimento, às vezes é um sentimento que entra no coração, quando você ouve a palavra, não sei, você começa a ter dúvida, será que vai ser desse jeito mesmo? Será que é para mim mesmo? Será que funciona mesmo? É uma porta. Né? Então pensa que a influência, ela tenta encontrar uma brecha na nossa vida. A dúvida é uma boa brecha, porque se eu estou ouvindo a palavra que vem de Deus, eu fico com dúvida se é isso mesmo, se não é isso mesmo, eu estou abrindo brechas. A gente não simplesmente escancara a nossa vida e fala assim, vai, faz o diabo entra. Não, a gente vai dando sinais de que, aqui tem uma brecha. Então, a dúvida é um bom ponto de partida para essa influência operar. Por isso que a fé, se a dúvida, né, é um ponto de partida para essa influência, a fé, na definição bíblica, diz que é convicção daquilo que a gente não vê, convicção daquilo que a gente espera. Então, convicção está num campo oposto da dúvida, porque a fé tem a ver com certezas, né? Com você acreditar que aquilo é possível de acontecer. Então, a fé olha as possibilidades como algo que tem chance de tornar realidade. E a dúvida, ela, né, gera esse questionamento. Então, a gente tem uma luta constante com a dúvida, porque a dúvida ela abre essa brecha, ela abre essa. E às vezes a dúvida ela nasce porque a gente acredita que nós não temos capacidade de chegar naquele ponto ou naquela promessa que Deus determinou. Às vezes a dúvida não é da palavra que foi liberada, mas a dúvida está muito se a gente consegue chegar lá, chegar onde essa palavra poderia nos levar. Então, independente se eu estou duvidando da palavra ou estou duvidando de mim, né? Dúvida é uma brecha que a gente não pode abrir. Tá? E se a gente tem dúvida, de novo, se a gente tem dúvida, discute isso com Deus. E ponto final. Discute isso com Deus nas tuas orações. Gente, a Bíblia não estimula a gente a orar à toa. Obrigação orar.
Orar é uma ferramenta espiritual que nos conecta com Deus. É a oportunidade que a gente tem de dizer para Ele com as nossas próprias palavras, porque Ele já sabe, né, o que está no nosso coração, mas é a oportunidade de a gente dizer com as nossas próprias palavras o que está passando aqui. Né? E eu já vi muito material que diz, inclusive já até psicólogos eu vi mencionar, que diz que a oração extravasa, válvula de escape. Tá? Quem ora põe para fora e tem um efeito, né, na vida de quem tem uma prática de oração. Né? O segundo ponto, se o primeiro está relacionado com a dúvida, e ela pode ser tanto sobre a palavra que a gente está ouvindo, quanto sobre a nossa capacidade de viver essa palavra, existe um outro problema, que é mais sério do que a dúvida, que é a discordância. Tem gente que discorda da palavra, ouve e fala, não, isso aí tem nada a ver. Não concordo com isso aqui, não concordo. Então, imagina, você está ouvindo uma palavra de Deus e, né, eu estou ouvindo uma palavra de Deus e estou racionalizando, né, essa palavra e trazendo as minhas discordâncias a respeito dela. Sabe onde isso aconteceu? Quando o povo foi espiar a terra. Quando o povo foi espiar a terra, os espias, né, os 12, né, que eles voltaram lá com as uvas, Marquinhos, Moisés queria saber, né? Eu fico imaginando a cena, né? Moisés se reúne o povo todo, os espias estão chegando. Os espias estão descendo lá o morro, junto ao povo, vão ouvir o relatório. Imagina, né, a ansiedade que o povo estava para receber o relatório, digamos assim, dos espias. Antes de sair do Egito, Deus tinha dito para Moisés: leva o povo para a terra que eu prometi para Abraão que daria para os seus filhos. Essa é a terra, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra para vocês conquistarem. É de vocês. É de vocês. Os espias, quando eles saíram com essa mensagem. Essa era a mensagem que estava fazendo o povo caminhar naquele deserto o tempo todo. A gente está indo para nossa terra. A gente está indo para nossa terra. A gente está chegando lá. A gente vai chegar lá. A gente vai. Né? Essa a palavra de Deus estava em cima dessa promessa. Aí chegam os espias, né? Josué, Caleb e os outros 10, né? E o que os outros 10 falam? Não, a terra é boa, a terra é boa. A promessa que Deus falou de dar uma terra boa, a terra é boa. Mas, meu, essa terra não é pra gente, não. Vai nos engolir, vai nos destruir, vamos ficar na mão desses caras, não vai funcionar. Eu acho que é melhor a gente tentar outra coisa. Existia uma palavra, mas eles preferiram discordar dessa palavra e achar que, olha, não é pra gente. Não vai funcionar. Né? E ali é uma mistura da dúvida com a discórdia. É uma combinação dos dois ali. Mas se você externaliza a sua discórdia, você ouve uma palavra, você ouve uma direção de Deus. Imagina, Deus falou, olha, você precisa fazer tal coisa. Você discorda, fala, não vou fazer diferente. Essa é uma porta que abre para a influência. E olha só o que aconteceu com o povo. Tiveram que peregrinar, uma multidão de gente morreu para que uma nova geração mais digna pudesse entrar naquela terra. Então, discordar é uma porta que a gente não pode abrir. Tá? Então, se Deus te dá uma direção, vai nela. Porque Ele é completamente responsável pela direção que Ele te deu. Se é para conquistar, conquiste. Se é para guerrear, guerreie. Mas não discorde da direção. E ao discordar da direção, a gente abre essa porta.
E a terceira, né, forma que a influência opera nas nossas vidas é através do pecado. Talvez isso seja mais fácil de entender. Porque pecado é pecado. Deus falou para não, mas fui lá e fiz. Deus falou, não peque, eu vou lá e pequei. Então, quando isso acontece na nossa vida, a gente abre a porta para essa influência. E essa influência, de novo, ela só quer te afastar de Deus. Então, ela vai construindo camadas e mais camadas, porque ela quer te tirar da presença de Deus. Então, se entrou por um sentimento, já vem outro, e outro, e outro. Se eu começo a discordar de uma coisa, eu já vou discordando de outra, de outra, de outra, de outra. Daqui a pouco eu não concordo mais nada. Né? Porque, né? E se é o pecado, é um pecado aqui, um pecado ali, daqui a pouco vira uma coisa toda. Então, essas são portas, são brechas que a gente não pode abrir na nossa vida. E se a gente abre essas brechas, se a gente abre essas portas, a gente está fazendo o jogo que o inimigo quer que a gente jogue, que é o de nos influenciar para tirar você da presença de Deus. Tá me entendendo? Certo, Marquinhos? Então, vigia. Vigia o teu coração. Vigia os teus, né, pensamentos e sentimentos. E vigia as tuas atitudes. Porque, de novo, ele está tentando descobrir aonde ele pode agir. E se a gente dá sinais de que a gente está fazendo, né, movimento errado, esquece. Né? Você já viu duas pessoas jogando xadrez, pôquer, qualquer coisa assim? Uma das coisas que os grandes jogadores fazem é tentar ler o adversário para saber se aquele movimento mexeu com ele. Tá? Já viram a luta do Mike Tyson? Lembra do lutador Mike Tyson? Se vocês puderem, peguem qualquer dia e vejam uma luta antiga. No YouTube deve ter de monte. Tem que ver a forma como o Mike Tyson olha para o seu adversário. Aquele olhar intimidador. É para fazer o cara cair no jogo dele. Né? Porque ele faz aquele olhar intimidador. A pessoa do outro lado, quando cai nesse olhar, né? Fica sem entender o que ele está querendo fazer. E aí ele vai para cima. Ele vai para cima. Né? Eu peguei só um exemplo, né? Porque poderia ser qualquer outro, mas, né, no mundo espiritual, esse lance da guerra, né, é como se fosse um jogo, que o inimigo está tentando ler você para saber se este movimento que ele fez de jogar uma dúvida, plantar uma sementinha ali no teu coração, jogar um joio. Lembra da parábola do trigo e do joio? Quem que lança o joio? Na parábola é o inimigo, não é verdade? Então ele está jogando joio para ver se cria raiz, se converte numa planta. Por isso que se a gente deixa essas brechas abertas, a gente acaba caindo no lance da influência. Então, no final, a influência ela vai tentar manipular você para que você tenha pensamentos e atitudes, né, que vão te afastar de Deus. Porque esse é o objetivo. Esse objetivo é te enfraquecer espiritualmente para que você seja uma presa fácil para o leão que está buscando a quem possa tragar. Depois que o inimigo consegue influenciar uma pessoa, aí caminhos e possibilidades começam a aparecer. Um caminho é a opressão. A opressão, ela normalmente é um derivado da influência.
A pessoa comprou aquela ideia. Lembra do joio? O joio criou raiz. Né? De novo, às vezes é um pensamento, às vezes é um sentimento, às vezes é um comportamento que a gente começa a ter que desestrutura a nossa relação. Se a influência te leva, se a influência me leva para uma situação de opressão, né? E opressão tem a ver com colocar peso, carga em cima da nossa mente. Então, é fazer a gente se sentir sobrecarregado, né? Fazer a gente sentir a pior pessoa, incapaz, impotente, pensa em tudo quanto é. Não tem sentimento positivo na opressão, para ser bem resumido. Não tem. Então, assim, e é tudo muito sutil, gente. Né? A gente não acorda oprimido. Ah, acordei oprimido. Já vem acontecendo alguma influência antes que a gente não percebeu e só é igual, né, quando a gente fica doente, né? É um sintoma que vai, e se a gente não trata aquele sintoma, a coisa fica crônica, não é? E quando fica crônica, aí tem que ter uma intervenção um pouco mais drástica, digamos assim. Tá? E tem muita gente que está oprimida porque se deixou levar por essas influências. E como que eu sei disso? Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a casa limpa. Né? Só que se a casa limpa fica vazia, lembra Jesus falando, né? O que acontece? Aquelas influências malignas que antigamente agiam, elas voltam. Elas voltam. O próprio Jesus falou, ele não volta sozinho. Tá? Então, guardar o nosso coração é fundamental para a gente não cair numa situação de opressão. E a gente não cai de uma hora para outra. A gente já vem sendo influenciado, né? E às vezes não percebe. Às vezes não percebe. Né? Vocês lembram? Eu vou resgatar uma memória aqui que não é muito agradável, mas é válido. Lembram que na época da pandemia tinha gente que estava com a doença, mas não apresentava sintomas? Ele tinha o vírus, só não tinha sintoma. E às vezes, mesmo tendo o vírus, podia transmitir para outras pessoas que não tinham, mesmo não tendo sintomas. E às vezes a influência não manifesta os sintomas. Você está ali. Parece que está tudo normal, mas não está. Então, o pensamento, o sentimento, o comportamento, a gente tem que vigiar demais. Tá? Por isso que a Bíblia, a gente fala pouco disso nos cultos de Santa Ceia, mas é um versículo que a gente não pode esquecer. Né? Que está lá em 1 Coríntios. Né? Olha, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Mas o contexto fala, é muito maior do que só examinar. O contexto fala o seguinte, olha, tem muitas pessoas que são doentes, outras que dormem, né? Por quê? Porque elas estão debaixo dessa influência e não percebem o que está acontecendo com a vida delas. Tá? E, de novo, é a dúvida, a discórdia, é o pecado, e não são apenas esses três, eu trouxe esses três somente para ilustrar, mas quanto mais a gente entra nesse circuito de influência, muito mais para a opressão a gente acaba caminhando. Além dessa questão da opressão, a gente tem a questão, essa muito séria, e talvez a que a gente mais tem medo, digamos assim, né? Que é da possessão. Tá? Que é o cara que está endemoniado lá. Né? O diabo entra, toma
a vida dele e tá tudo certo. Essas coisas também não acontecem assim do nada. O cara não acorda de manhã e bum, o diabo pula para dentro. Então, também tem um caminho. Também tem um caminho. Às vezes já é um desdobramento da própria opressão, acredite, às vezes já é um desdobramento. E às vezes esse caminho vem direto da própria influência. Então, no final, você tem uma triangulação aqui entre a influência, a opressão, a possessão. Você vê que é um circuito que fica agindo um sobre o outro. Tem alguns versículos que nos ajudam a não cair nesse circuito, digamos assim. Influência, opressão, possessão. E eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês, porque são versículos que ajudam a gente a pensar. Né? O primeiro está aqui, ó. Sabemos que 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha só como é a primeira parte do versículo. Não quer dizer que a pessoa não peque, porque a gente está sujeito a pecar. Às vezes é uma fraqueza, às vezes ainda é uma deformação que de vez em quando, né, aparece e quando a gente dá conta, pecou. Né? Mas o versículo não está falando dessas circunstâncias eventuais que a gente ainda está sujeito a pecar. De repente, sei lá, uma mentira. Você deu conta, mentiu e depois pede perdão, se arrepende, está tudo certo. Mas o versículo está falando, olha, quem é nascido não vive em pecado. Quer dizer, não fica praticando de forma sistemática o pecado, consciente. Quem é nascido não faz. Você pode até eventualmente pecar. E vai pecar, porque né, nós somos falhos ainda nesse sentido. Mas eu não posso transformar o pecado numa prática, numa constante dentro da minha vida. Então, né, se tem gente que tem, por exemplo, problema com a mentira, mente o tempo todo e sabe que está mentindo, e enrola, e engana, e trapaceia, isso está vivendo em pecado. E a pessoa tem consciência de que está fazendo uma coisa errada. E além de ter uma consciência, ela faz, né, de propósito. Não faz porque foi uma fraqueza, faz porque quer tirar uma vantagem, faz porque quer aproveitar uma oportunidade. Isso é viver em pecado. Né? E quem não vive em pecado é nascido de Deus, guarda a si mesmo. Olha que coisa linda. Conecta com tudo isso que eu falei agora. Do sentimento, do pensamento, da atitude. Guarda a si mesmo. E o maligno não pode tocar nele. Esse versículo sintetiza tudo isso que eu venho falando aqui para vocês. Se eu sou nascido de Deus, primeiro, eu não posso viver em pecado. Então, praticar deliberadamente o pecado não é uma opção para quem é nascido de Deus. Então, a pessoa tem problema com sexo. Trai a esposa, trai o marido, trai com uma, trai com outra, com outra, com outra, e está tudo certo. Está vivendo em pecado. Está vivendo em pecado. E quem é nascido de Deus não vive em pecado, porque guarda a si mesmo. Se preserva dessas coisas. E ao não viver em pecado e guardar a si mesmo, consequentemente, o maligno não pode tocar nele. Então, esse versículo mostra exatamente os dois pontos mais importantes para a gente vencer qualquer influência. Primeiro, não dar brecha para o pecado. E segundo, se preserve. Então, tem sentimentos que você não precisa sentir, tem pensamentos que você não precisa pensar. Então, não sinta e nem pense. Pode até passar pela cabeça. Aí o que a gente faz?
Isso não vai comprometer a relação que eu construí com Deus a partir do momento que eu entreguei a vida para Ele. Não vai. Pensei, Senhor, ó, não quero mais. Pode tirar daí que não vai me controlar, não vai me influenciar esse sentimento ou esse pensamento, né? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Lindo esse versículo. Lindo esse versículo. Porque o ser humano gosta de arranjar uma confusão no mercado, no trânsito, né, com os parentes, mas gosta de arranjar uma confusão. Só que a orientação é procura. Em outras palavras, tenta. Tenta viver em paz com todos. Ah, mas eu não. Pode ser que eu não consiga. Tudo bem, mas tente. Né? Tenta. Do teu lado, né? Porque vocês concordam que confusão é uma coisa que, quando vem, mexe com a gente. Pensa confusão dentro de casa, família, parente, né? Racha a família. E aí fica um falando daqui, outro falando dali. Aí tem o grupo do WhatsApp, aí cria 2 grupos do WhatsApp, que é pro, né, o time A contra o time B, aquela loucura. Né? Essas confusões, elas habilitam as influências. Porque a gente começa a pensar o que não deve. Pior, a gente começa a falar o que não deve. E os principados e potestades ficam, tá funcionando, põe mais lenha nessa fogueira que aqui tá queimando bem. Tenta viver em paz. E busca a santificação. Santificação é uma das palavras mais, espiritualmente falando, mais lindas que a gente pode, né, praticar. Porque ela tem a ver com a vontade, o desejo de dizer não para tudo aquilo que contamina. Contamina? Não quero. Não quero. A gente é bem fácil de dizer não para muita coisa na vida, né? É muito fácil. Tem gente que você nem começa a falar, o cara já diz não. Você nem contou ainda direito, a gente fala não muito fácil. Essa facilidade de dizer não tem que ser para o pecado. O pecado tem que ser fácil de dizer não. Não tem que dizer, ai, né? Será? Por quê, né? E se? Não, não tem e se. É não e ponto final. Me faz pecar? Faz, então não quero. Atrapalha a minha relação com Deus? Atrapalha. Então não quero. Não preciso. Não vai ser uma opção. Tá? O escudo da fé. Com ele, a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno. Lembra que eu falei da questão da dúvida? E depois eu emendei com a fé? Tá aqui, ó. Importância da gente cortar as dúvidas na fonte. Logo no início. Né? É o escudo da fé. Dardos inflamados do maligno. Pensa que na guerra, o que acontece? Os exércitos, eles tinham como prática lançar muitas flechas, né, fumegantes. Porque era muito comum, principalmente nos exércitos que eram mais frágeis, tinha muita coisa de madeira, escudo de madeira. Porque operar ferro, né, operar metal, não era para todo mundo. Pensa, por exemplo, que na época dos juízes, o povo de Israel tinha que afiar seus facões e suas enxadas com os filisteus. Eles não tinham essa habilidade. Mas, além disso, eles tinham muito couro, muito material inflamável mesmo. Então, era jogar e onde bater pegava fogo. Tá? E o escudo era uma forma de você se proteger desses danos. Porque se pensa, né? Vem uma flecha fumegante, né? Bate você, além de te ferir, vai te queimar. E
com couro, com material inflamável, espalha. Então o escudo não deixava esses dardos. E os dardos, eles não são lançados de perto. Não tem como eu... Não tem. O dardo é sempre lançado de longe, porque ele precisa se projetar para atingir. Então, quando o inimigo está jogando dardo em você, ele não está do teu lado. Porque se ele estiver do teu lado, você dá uma espadada nele e você acabou sua graça. Né? Ele está distante, mirando de você para ver se consegue te atingir com isso. E o escudo da fé, você apaga esses dardos. Apaga essas influências. Controlar nossa boca. Ai, como é difícil. A gente fala demais, fala o que não deve, fala o que não pode. Então, Jesus falando, a palavra de vocês seja sim, sim, não. Né? O que passar disso vem do maligno. Né? O que Jesus está querendo dizer com isso? Não é só a respeito de que se você falou que vai fazer, faz, se você falou que não vai fazer, não faz. Não é só isso. Né? Mas não pode ter confusão nas nossas palavras. A gente não pode usar a nossa boca para ser instrumento do maligno. Em resumo, não podemos ser porta-vozes do mal. A gente tem que... A nossa boca não pode sair bênção, não pode sair maldição. Tem que sair só bênção. E para finalizar, a gente quebrar essas influências, fruto do Espírito. É isso aqui que tem que nutrir. Né? O fruto serve para nutrir, né? Você come, fica bem. Então, nós precisamos nutrir a nossa alma com o fruto do Espírito. Porque contra essas coisas, olha só como termina o versículo, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos e tudo mais que habilita a influência maligna. Então, a gente pensa, né? O fruto do Espírito parece uma coisa externa que cai dentro da gente. Né? Parece que é, né? Ah, o amor vai... Caiu o amor aqui. Tomei um banho de amor. Tem que produzir em você. Tem que produzir na tua alma o fruto. Lembra que quando Jesus estava falando sobre a parábola do semeador, o semeador ficava jogando semente, não é verdade? E aí Jesus explica o que é a parábola do semeador. E ele fala que o solo onde cai a semente representa o quê? O coração das pessoas. Então, o Espírito de Deus, quando ele entra em você, ele traz essa semente. Porque o teu coração é o solo. E essa semente precisa produzir o fruto. No teu coração. Então, não vai vir de fora para dentro. Porque de fora para dentro vem a semente. A palavra que cai em você. E essa palavra cai em você, produz o fruto. Amor, alegria, paz. Se não cai palavra nenhuma, terra seca. Terra que não produz nada. Agora, quando cai a semente, que começa a produzir, lembra da palavra? Produza fruto a 30, 60 e 100. Então, é esse fruto, é o amor, paz, alegria. É só o resultado daqueles que estão em Cristo, crucificaram a sua carne, as paixões e os desejos. É isso, gente, que derruba qualquer influência. Às vezes a gente quer buscar vencer influência, né, usando táticas erradas. A tática está simples, homem. Não viver em pecado.
é viver em paz, santificação, é o escudo da fé, é dominar mais a nossa própria boca e é produzir o fruto. Produzir o fruto. Isso te blinda de qualquer influência. Porque imagina, o inimigo olha para você e fala, você não vive pecando. Então, pecado ali já é uma questão que talvez ele não vai achar brecha. Porque eu peco, mas se eu peço perdão, o que a Bíblia diz? Que o Senhor perdoa. E se Deus perdoa, acabou para o inimigo. Não tem mais espaço ali, já tem perdão. Não tem mais o que ele possa fazer. Só que se do outro lado, né, vem o espírito de confusão, eu vou e corto, falo assim, não, aqui a gente não vai brigar, aqui a gente vai conversar, dialogar e acabou. Se eu uso o escudo da fé, se eu controlo a minha boca, se eu produzo o fruto do Espírito, toda e qualquer influência que se levantar contra a tua vida, bate e cai. Bate e cai. Não consegue entrar, não tem brecha. Né? Não tem brecha. Né? Quando o povo de Israel, já estou terminando, quando o povo de Israel levantou o muro de Jerusalém, o que os inimigos fizeram? Eles achavam brechas no muro para colocar serpentes, para serpentes entrarem. Imagina, né? Você pensa assim, a serpente ela pica as pessoas. Ela não só faz isso. A serpente bota ovo, que nasce outras serpentes. Elas se multiplicam. Então não é só, né, colocar a sujeirinha ali. Elas se multiplicam. E aí é uma coisa, depois é outra, depois é outra. Daqui a pouco a gente está completamente influenciado e sugestionado e manipulado e acabou. Então, em nome de Jesus, quebra da tua vida toda influência maligna que tenta te manipular. Porque Deus não te chamou para ser manipulado, Deus te chamou para ser livre. Andar com Ele, viver com Ele, ser feliz com Ele, é o que Ele quer para você. Amém? Terminamos essa parte aqui. Semana que vem a gente retoma. Nós vamos até o primeiro domingo de dezembro. Então, tem mais 3 aulas para a gente fechar esse assunto. Ainda tem muita coisa importante para a gente falar, mas sobre essa questão da influência, a gente termina por aqui. Amém? Então, que Deus abençoe. Vou interromper a gravação, né, para a gente finalizar. Certo, Marquinhos? Interrompendo aqui a gravação.